Tudo bem, rapaziadas e moças? Bom dia, aqui é o Ricardo e a gente vai iniciar um conteúdo de história, frente 2, né, referente à América Inglesa. Né? O título da nossa aula é América Inglesa, Colonos e Indígenas, Desconhecimento e Extermínio. Né? Então vamos lá para alguns comentários, tudo bem? Aqui a indicação, né, mais propriamente dita, de uma forma um pouco mais formalizada, de uma maneira um pouco mais formalizada, América Inglesa, Colonos e Indígenas, Desconhecimento e Extermínio. Esse conteúdo está na nossa apostila, né, apostila Bernoulli, volume 1, frente B, das páginas 131 e 132, tudo bem? Vamos lá. A América do Norte, né, principalmente onde hoje são os Estados Unidos, não a América do Norte como um todo, né, mas principalmente onde hoje são os Estados Unidos e parte do Canadá, era muito povoado, de acordo com a historiografia. Né? Estima-se que no início da colonização, quando os primeiros colonos ingleses começam a chegar, né, por volta ali do final do século XVI, início do século XVII, era de aproximadamente 850 mil pessoas. Só para a gente ter ideia, né, isso no final do século XVI e no século XVII. Em meados do século XIX, no momento em que é marcado de a marcha para o oeste, quando os colonos passam a sair do litoral e consequentemente irem para o interior à busca de ouro, de mais riqueza, chamada de marcha para o oeste, estima-se que tinha apenas 250 mil pessoas. No caso, esses indígenas, essas populações, né, os gentios, foram duramente atingidos pelo processo de colonização nas terras da América do Norte. Né? Algo que é muito parecido quando a gente vai conversar sobre os portugueses aqui na América Portuguesa e os espanhóis, evidentemente, na América Espanhola. Né? Nós temos muitas aproximações no processo de colonização desses europeus aqui no território americano. Tudo bem? Nós tínhamos uma diversidade linguístico-cultural muito grande, né? Estudos da antropologia, etnografia, da própria história mencionam que eram faladas centenas de idiomas, dialetos, né, pelas diversas tribos que habitavam a região. A organização social desses nativos era também muito diferente da organização social que era mais vigente na Europa. Vamos ver algumas características desses povos no que tange a organização social dos mesmos, beleza? Vamos lá. Eram caçadores e coletores, né, de frutos, raízes, e se organizavam em tribos com graus diferentes de sedentarização. Né? Não quer dizer que se todos são índios, não quer dizer que todos tinham as mesmas características, tudo bem? A religião também é algo muito distinto se compararmos com os primeiros colonos que vieram, né, para a América, né, principalmente a América do Norte, enquanto, né, a cristandade católica, protestante, anglicana em algumas partes da Europa era algo mais vigente, né, principalmente, né, o catolicismo em partes da Europa. O traço religioso que caracteriza os povos indígenas da América do Norte é o que a gente chama de rituais xamânicos e rituais totêmicos. O que quer dizer isso? Eles adoravam as forças da natureza e acreditavam na ação cotidiana de espíritos de animais e de árvores que representavam, de acordo com essa visão, né, o bem e o mal. E para os portugueses, para os espanhóis, não era algo muito benéfico ter esse tipo de característica, de visão. Né? Logo passaram por um processo de catequização, né? Um processo de catequese, de doutrinação muito intenso, no caso dos portugueses e espanhóis. Os colonos ingleses, eles não tiveram essa característica, não tem nenhum tipo de projeto, né, que vá trazer esse indígena para próximo desses colonos, tudo bem? É uma coisa que distingue as colonizações, no caso dos ingleses e os ibéricos aqui na América. Tudo bem? Como mencionado, os colonos ingleses eles não reconheceram os nativos americanos como semelhantes, logo não há um projeto de catequização desses gentios, no caso, né, a ausência de um projeto de catequização
desses indígenas é uma também das principais características nesses primeiros momentos que os ingleses chegam à América do Norte, né? E esse processo de ausência de projeto de catequização, ou seja, não tem uma dada aproximação, fez com que uma dizimação de indígenas em grande quantidade fosse também uma máxima no processo de colonização dos ingleses na América, né? Mas não foi só essa ausência de um projeto, né, que ocasionou a dizimação desses indígenas. Nós temos algumas outras características aqui, né? Os conflitos abertos, evidentemente, entre os ingleses e os nativos, a disseminação das doenças, né? Uma simples gripe poderia ocasionar a morte de milhares de indígenas devido ao seu sistema imunológico um tanto quanto frágil, né? Por exemplo, não existia varíola aqui na América, foi trazido pelos europeus, né? Uma simples gripe poderia proporcionar uma dizimação em grande quantidade. E, claro, o desequilíbrio econômico e social provocado pela presença europeia na vida cotidiana das tribos. Porque, de certa forma, quando os ingleses começam a vir para a América, né, e começam a colocar em prática um processo de povoamento, consequentemente de plantio, né, de retirada de tudo aquilo que a terra poderia te proporcionar, de certa forma, trouxe um desequilíbrio social e econômico muito grande, influenciando negativamente naquela dada lógica cotidiana que as tribos nos Estados Unidos da América atualmente eles tinham. Tudo bem? E de muitas tribos que existiam no território norte-americano nesse instante, né? E esse instante eu me refiro aos séculos final do 16, 17, século 18, século 19 e até hoje, por que não, né? De muitas tribos, mas hoje não muito mais. Né? Das muitas tribos que restaram, nós temos algumas hoje que conseguem sobreviver à lembrança, né, à memória na lógica norte-americana de apenas alguns nomes de estados dos Estados Unidos. Né? Por exemplo, né, nós temos Massachusetts, que é um território norte-americano, economicamente muito importante, é uma concentração muito grande de pessoas no território norte-americano, né? Na parte mais nordeste dos Estados Unidos, é um dos principais centros econômicos, não só Massachusetts, mas a região circunvizinha, é uma das principais referências econômicas do mundo, né? E era o nome de uma tribo indígena. Iowa, também o nome de uma tribo indígena. Illinois, nome de uma tribo indígena. Missouri, Delaware, Dakota, todas eram tribos indígenas, nomes, né, que eram de tribos indígenas nos Estados Unidos, que atualmente apenas os nomes restaram. Tudo bem? E aqui nós temos algumas imagens de indígenas nos Estados Unidos, né? Aqui acima, do lado, e aqui uma imagem só para a gente perceber a quantidade de tribos indígenas diferentes, diversos graus de sedentarização diferente que existiam nos Estados Unidos. Né? Tem um estudioso brasileiro chamado Leandro Carnal, ele é muito mais da filosofia, no entanto, ele pesquisa muito sobre essa relação de colonos ingleses com os nativos norte-americanos. Ele escreve muito sobre isso, né? Sobre a América, o processo de colonização na América do Norte. É legal, fica aí uma dica, né? Uma indicação para que possam estudar posteriormente. Filmes, né? Muitos filmes que relatam esse processo de aproximação, né, de ingleses e tribos norte-americanas, Dança com Lobos e outros mais. Algumas músicas, faço até a indicação de uma, você sabe o tanto que eu gosto de música. Né? Em 1982, o Iron Maiden, né, banda inglesa, eles fizeram um disco, né? E nesse disco, o nome do disco é The Name of the Beast. E nesse disco tem uma música que faz referência a esse contato, e um contato não pacífico, por sinal, entre
colonos e tribos indígenas na América. O nome da música é Run to the Hills, que é Corram para as Colinas. Aí retrata, a música menciona, né, esse primeiro contato que os europeus eles tiveram com os indígenas. Fica aí a dica, né, para que a gente possa, nesses momentos de expansão desse vírus, né, e que possamos ficar em casa, o isolamento social é necessário, né, e que possamos utilizar esse tempo para estudarmos muito mais sobre os conteúdos que são necessários. Tudo bem? Fica aqui a dica e até o próximo vídeo, né? Até o próximo conteúdo. Foi um prazer imenso estar com vocês sempre. Tenham um bom dia.